aqui, eu humildemente, como um cidadão bolsonarista, que Deus me deu a oportunidade de participar das campanhas, né, do Bolsonaro. Belas campanhas. Né? Legal é assim. Primeiro que o Vilmar foi muito feliz. Essa campanha do Bolsonaro, ela deu um outro norte no processo político eleitoral. O Bolsonaro se elegeu praticamente com uma nova lógica de comportamento em rede social, uma forma de se comunicar de forma direta, aboliu as mídias convencionais, aqueles programas bem trabalhados, né, em que tem o roteiro, o claquete, enfim, essa coisa que a televisão fala, vocês conhecem bem, e ele foi muito original, né, ele foi franco, sincero e original, foi o que estabeleceu a diferença. E a população já estava cansada daquele produtinho pronto, né, daquela coisa bem elaborada, como se as soluções que têm que ser propostas, elas têm que ser desenhadas tipo um presente bem envelopado que parece que aquilo vai acontecer. E o Bolsonaro foi muito franco, e eu digo isso porque eu votei no Bolsonaro no segundo turno. No primeiro, realmente não votei. Mas, né, tem muitos da minha família que já votaram no primeiro turno que entendiam que tinha que ter um turno só. Aquela estratégia também é razoável e ela preenche uma lógica de escala. Mas o Bolsonaro conseguiu ser presidente da República de um modo totalmente diferente de todas as campanhas que tiveram acontecido até então. Então, a gente tem que primeiro fazer isso que o Vilmar disse. A gente tem que se respeitar o adversário. Claro, nós podemos discutir as ideias e os absurdos, às vezes, de conceitos que são ditos e que não passam de um bom treinamento, né, com os seus orientadores e uma frase clichê. Esse debate sempre vai ter, mas não precisa passar da linha do respeito ou do reconhecimento de que cada um tem as suas convicções, a sua liberdade. Então, o Vilmar me deu essa oportunidade quando ele me convidou para vir aqui. Nós já estamos conversando há muito tempo, tá? Já vim aqui várias vezes, a gente se encontra, às vezes, em restaurantes, de noite, sempre da mesma forma, com o mesmo carinho e com a mesma autenticidade. Isso é uma coisa que na política assusta muito, né? Então, eu quero agradecer a ti, Vilmar, porque sei que é uma pessoa franca, sincera, né, muito espontâneo. Isso gera uma certa polêmica, porque as conversas abertas, que não tem o limite da hipocrisia ou do politicamente correto, elas também abrem margem para os críticos de plantão tentar desconstituir essa naturalidade. Né? Que também é do jogo, não tem nada errado aqui, nós estamos apenas fazendo algumas pontuações e opiniões, no sentido até para que vocês que estão nos assistindo, que sei que vão participar, tenham a mais absoluta certeza de que aqui tem um homem de bem, que se comportou de uma maneira extremamente apaixonada pela opção Bolsonaro, pela opção que o Bolsonaro trazia, pela lógica de direita, pela liberdade econômica, pela valorização do setor privado, pelo respeito à população, sem nenhum interesse pessoal de auferir vantagem. Então, isso por si só é o suficiente para todos nós respeitar o Vilmar. Claro que eu, na condição de prefeito, eu tenho um espectro bem maior, eu respondo por tudo e por todas as questões que possam ser levantadas pela nossa comunidade, e isso é perfeitamente natural. Por mais que a gente possa ter feito ou se comportado adequadamente, eu, particularmente, tenho convicção, a nossa cidade ainda tem muita coisa para ser feita. Mas quem conhece a história de Gravataí, desde a década de 70, essa cidade é pujante, um povo trabalhador, a indústria, o comércio, o serviço é que toca essa cidade. O poder público, ele tem que começar a ser parceiro, parar de atrapalhar. E como é que faz isso? Administrando bem os recursos e transformando eles em serviços e obras, como a gente deu pequenas demonstrações que são possíveis. Então, está aberto aqui, o Vilmar é um amigo pessoal, por isso, e para vocês entenderem, né, a gente sempre bota os amigos em fria, e a gente se dá mais de 25 anos, e ele se sentiu à vontade para a gente fazer esse bate-papo aqui, sem nenhuma pretensão de querer convencer alguém, ou impor a vocês que nos assistem a nossa condição de que somos donos da verdade ou da razão. Agora, nós temos direito de ter opinião e posições. E quando elas puderem vir acompanhadas de conteúdo e argumento, né, aí esse passa a ser um bom debate. Ele passa para a lógica
qualitativa, e não para a lógica simplista ou pragmática de que se não concorda comigo, eu não disse o que eu gosto, para mim é o meu inimigo. Não é bem assim. Então... E, no entanto, eu não sou Bolsonaro, eu sou de direita. E encontrei no Bolsonaro alguém que me representa, fala a metade dos palavrões que eu gostaria de falar, né? Metade, e ainda recebem crítica. Eu também já recebi críticas, eu encarei todas do bom sentido, quando eu disse que ia convidar o prefeito Marco Alba para vir falar comigo, assim como vai ter logo em seguida aqui o vice-prefeito Aro, que é candidato a vereador, vai estar aqui o Zafalon, que nós vamos conversar logo em seguida, né? O doutor Levi, o Coruja, a Selma. E o que eu quero salientar, antes de nós dar um start, né, na questão dos feitos do nosso prefeito, é justamente a gente precisa pontuar algumas coisas para valorar o trabalho que se é feito. Jogou das limitações dele, e eu quero aqui também fazer uma ressalva disso, te agradecer o momento que recebeu nós, nas campanhas, nas carreatas, nos permitiu, nos proporcionou a liberdade. Que eu tenho minhas dúvidas se caso tivesse a esquerda no poder, nós teríamos a liberdade que tivemos de expressão. Diante disso, Marco, nada mais justo do que eu estar aqui para te ouvir, os feitos que o Marco está fazendo na cidade está visível, mas isso só está acontecendo devido à administração de quantos anos, Marco, para sair daquele marasmo que ficou no teu governo? Nós vamos completar 8 anos, meu Mário. O problema nosso e do município é que nos anos anteriores ao nosso governo, as condições ideais e econômicas do município não foram aproveitadas pela forma correta. Pode entrar lá e... Pode lá, por favor. Eu não sei como é que abre, né? Mas vai lá e desliga lá. Acho que é o meu, bota ele no silencioso. Mas, voltando ao assunto, o Bolsonaro, o próprio presidente, teve que, quando assumiu, tratar de um tema extremamente polêmico, a reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? Há um desajuste financeiro no fundo de previdência dos brasileiros em função de endividamentos recorrentes da estrutura pública, ou por falta de cumprir os compromissos patronais no passado, né, ou por tantas outras incapacidades de gerir e administrar as questões de ordem financeira. E o presidente teve que fazer o quê? Diminuir o endividamento. E como é que se endividava? Ou como é que se diminuía isso? Numa lógica de escala, teve que se aumentar um pouco alguns prazos de aposentadoria, com isso tu faz o alongamento, né, e tem mais tempo para fazer o depósito. E aí tu diminui o tamanho da dívida. No aspecto contábil, o presidente da República foi bem sucedido. Ele diminuiu a dívida da Previdência com a reforma em R$1 trilhão. 1 trilhão em 10 anos é a proposta. O que aconteceu? Com a pandemia, e o presidente bem cercado, e aí eu sou uma pessoa que também sou que nem o Vilmar, eu não tenho medo de elogiar ninguém, principalmente quando os fatos contribuem, não a versão, os fatos. O presidente, que tem um ministro extremamente competente, tem uma linha lá de Harvard, que é a linha mais americana, enfim, dos economistas que se formam naquele país, que prezam muito mais pela lógica da economia, a liberdade, e o setor privado que produz a riqueza de qualquer país, ele que faz com que a economia gire, ele que produz o tributo para que o gestor possa prestar serviço de qualidade, ele enfrentou esse desafio. E aí precisou, através da pandemia, de colocar dinheiro a circular. Os auxílios, tanto para as pessoas individuais, o CPF, como para as prefeituras. As prefeituras brasileiras, todas elas, receberam socorro financeiro do governo federal em função da sua queda de arrecadação. E por que o governo federal fez isso? Porque todo ano a gente projeta um orçamento, e o orçamento é uma autorização de despesa, mesmo sendo equivalente à média da receita mais segura projetada. Porque às vezes se projeta uma receita a mais, para se projetar um orçamento mais e gastar mais, e com isso tu endivida. Certo? Então, todos nós tínhamos um orçamento baseado na projeção de receita, que a Secretaria da Fazenda, que a Secretaria do Tesouro,
nos passam as informações e a gente projeta de forma mais pessimista possível, porque daí tu contribui para a austeridade. O presidente deu esse auxílio e preencheu a redução de receita que ia nos causar prejuízo. De todos os municípios brasileiros. Não foi só de Gravataí. Para Gravataí, é em torno de 40 a 50 milhões de reais. Nós teremos um déficit ainda em torno de 20 a 30. Se a receita der uma melhoradinha, é capaz da gente emparelhar. Então, este ano, todo mundo vai se espantar, achar, eu não sou candidato. Depois, lá mais tarde, nós vamos apresentar o nosso candidato. Nós estamos falando aqui de gestão, de responsabilidade fiscal, de capacidade, né, de gerir, que é o que o Paulo Guedes tem sobremaneira. O presidente, desse jeito muito espontâneo, muito próprio, o pessoal também entende, sim, um pouco. Ele é deputado federal de 25, 30 anos, dentro do Congresso, é óbvio que aprendeu, é óbvio que sabe. Bom, não sabe o detalhe do detalhe do detalhe. Aí a gente bota a gente que sabe bem, se assessora de gente preparada e precisa, daí, só decidir de forma mais simples, porque tem todas as informações. Quando quem acha que alguém sozinho aqui produz os efeitos positivos, olha, não acredite, não existe salvadores da pátria. O Bolsonaro foi até, às vezes, tratado como isso, porque ele nos salvou de outras coisas. Como gestor, ele trouxe uma equipe maravilhosa. Mas ele nos salvou de um maniqueísmo barato em que ele soube enfrentá-lo com uma autenticidade acima da média, e que foi o que promoveu ele e trouxe a vitória, porque ele foi muito espontâneo, muito franco, muito direto, inclusive com um palavreado comum e cultural que muitos de nós não usamos num debate com aquela, politicamente correta e tal. Às vezes dá vontade de dizer algumas coisas, não dá para fazer. Então, o governo Bolsonaro, esse ano, foi quem salvou o Brasil e os municípios brasileiros. E os estados brasileiros. Bom, isso tem uma conta? Tem. Porque não para. Esses recursos todos para circular hoje, ali na frente, ou nós retomamos o crescimento da economia e começamos a se desenvolver, ou a estrutura pública passa a se alimentar e cuidar só de si e começa de novo a faltar para a população. Eu faço esse registro em homenagem a todos os bolsonaristas, porque é a mais pura verdade. Ótimo. Ali na Caixeirinha, o Mickey recebeu auxílio. Lá em São Leopoldo, o prefeito daquela cidade do PT recebeu auxílio para compensar as perdas. Todos os prefeitos do PT, do MDB, do DEM, do PSDB, do PP, qualquer partido que seja, todos os prefeitos brasileiros, se não fosse o auxílio, olha, nós já vamos ter dificuldades no ano que vem. Marco, isso aí, só para pontuar, já que entrou nesse mérito, isso aí é o mais Brasil e menos Brasília, né? Porque antigamente era dar para os caras, distribui para lá na sua cidade fazer o pé de meia, e o Bolsonaro fez diferente, né? E foi um socorro emergencial aos municípios, porque para te manter folha de pagamento e manter em dia, isso tudo vai para a economia. Como o auxílio individual aos CPFs, porque esses consomem. Mas essa não foi a lógica da subserviência e te transformar no refém. A política antiga era o contrário, né? Então, o Paulo Guedes e o Bolsonaro sabia disso, até que ele sempre disse. O meu secretário, meu ministro da Economia é o Paulo Guedes. De Economia, o Paulo Guedes entende mais do que eu. Mas isso não é pecado. Eu tenho secretários na minha administração, aliás, ótimos secretários, que obviamente, que tecnicamente, naquela temática, sabem muito mais do que eu. Eu tenho que ter a sensibilidade, né, de fazer a escolha certa. Eles nos dão as opções baseados no que a lei autoriza, né, e como tem que ser a solução, e tu escolhe o melhor caminho, e por isso a política existe. O melhor caminho sempre é o que atende ao interesse público. E o que é o interesse público numa lógica bem simples? É quando atende o maior número de pessoas possíveis. Então, toda vida que tu for tomar uma decisão, quanto maior for o número de pessoas atendidas ou contempladas pelaquela legislação que estabelece mais igualdade, que combate as diferenças, enfim, no aspecto social e econômico,
É a mesma coisa. Tu está combatendo injustiças. Então, o interesse público é esse. É tu olhar o todo, não contra o particular. Acima do particular. Depois do atacado, tu vem para o varejo. É assim que qualquer pessoa minimamente esclarecida passa. E até as pessoas que às vezes parecem que não são esclarecidas, pelo menos no seu campo doméstico, fazem. Na casa de vocês, tu tem o teu salário e as tuas despesas. Se tu gastar muito mais que o teu salário, tu vai criando uma dívida. O cidadão comum, Vilmar, ele tem autorização para gastar no máximo, ou se endividar, né, ou fazer um financiamento, até no máximo 35% do que ele ganha. Porque é a garantia de liquidez que ele possa cumprir as obrigações. Sabe como é que é com o setor público? O setor público tem a possibilidade de se endividar 120% do que tem em arrecadação. Mas tu acha que alguém que se endivida 120% da sua liquidez tem condições de recuperar? Nunca. Só aumentando impostos. Só para mostrar um grande equívoco desse país. Em que pese a lei de responsabilidade fiscal ter ajustado inúmeras ações e regras de controle, ela cometeu esse erro. Ela devia ter tratado o setor público como trata o cidadão, que fosse no máximo 35% da sua receita, o seu endividamento. Cheque especial, aquele que nós todos já tivemos, eu já tive. Levei 10 anos para fugir dele. Mas 35% vai pagando. A gente tem a mania de pegar, deve 2, quando tu deve 2, tu deve 4. Tu precisa de 2 para pagar o banco e 2 para te sustentar. Então, quando tu deve 2, é 4, mano. Né? E aqui nós pegamos a prefeitura, meu mano, com um endividamento de 56% em relação à sua receita corrente líquida. O que é endividamento consolidado? É o carnê já está pronto e o precatório está sendo cobrado e a justiça te obriga a pagar sob pena de te tornar, né, sem negativas capazes de permitir que tu receba repasses do governo, financiamentos de bancos oficiais ou outros. Então, tu vai te anulando. Tu vai perdendo a capacidade de produzir qualquer resultado. E sem dinheiro, com todo respeito, né? Eu não conheço nada que não custe, no mínimo, algum valor. Sim. Não conheço. Mas se alguém... Ora, não custa nada, boas intenções... Não, nós estamos falando de quem faz gestão, de quem tem uma receita e uma despesa para administrar e precisa fazer e retomar esse equilíbrio. Nós pagamos, e o Vilmar já sabe, porque a gente tem conversado, vai parecer aqui que é o choro, não, mas não é choro, porque não fui eu que paguei. Quem pagou foi o bolso de todos os gravataenses. Nesses 8 anos de dívida consolidada, por incompetência, por incapacidade de gerir e por outros motivos que eu não sei quais são, porque não cumpriu o prazo de uma obrigação patronal, não cumpriu o prazo de uma parcela de uma dívida, isso é muito mais do que incompetência. Isso deve ser alguma... Eu não sei, cara. Eu chamo de incompetência. Agora, não cumpriu obrigações. Sabe quanto se gerou de dívidas para o município quando eu entrei? 440 milhões de reais. Sabe quantos que nós já pagamos de dinheiro limpinho? Liquidez, aquele dinheirinho vivo do caixa? 350 milhões nos últimos 8 anos. E não terminou. Tem mais. Tudo fruto de governos anteriores, eu não tenho problema nenhum. Eu falo isso há 8 anos. Tá? Que não cumpriu as obrigações, aquelas do dia a dia, para fazer obras e ações em virtude do período eleitoral, que agora alguns dizem que eu também faço isso. Né? As minhas, vocês sabem os endereços. Eu quero que aqueles que vieram antes de mim, que estão aí agora disfarçados de boa gente, de pessoas, né, esclarecidas, que têm projeção para o futuro, que destruíram essa cidade, eu quero que me dê o endereço dos 350 milhões. Eu dou o endereço dos 80 milhões que nós investimos. Um por um. Ponte dos Parques, Ponte da Morungaba, Dorival, lá no Breno Garcia, aqui a Lilo dos Santos, a José Arthur Soares, a 020. Eu dou o endereço de todos os recursos. Então, esta questão de gestão, que é uma palavra tão chata, né? Gestão. Esses políticos agora começaram a falar em gestão. Quando o cara fala nisso, leva ele a sério. Quando o cara começar a falar em dá para fazer, eu sei fazer, deixa que eu faça. Ô, Marco, hoje... Eu tenho dúvidas. Eu mostrei que dá para fazer. Então, eu até posso falar com mais autoridade.
Nós mostramos que dá para fazer, nós fizemos o que muitas pessoas esperavam, portanto, sabemos fazer. E ainda ajustamos as contas do município, que é o principal. Por quê? Hoje nós anunciamos, o Vilmar viu aqui uma propaganda que saiu aí. A Log Logística. Sabe por que as empresas vêm para Gravataí agora? Estão vindo? Nós temos um novo polo de logísticas aqui na 118. Tem a Log, tem a GLP, tem a Modular. É Modular, né, meninas? Eu às vezes pergunto, viu, pessoal? É Modular, né? Modular 118. Modular 118. Nós estamos virando um polo, né, de centros logísticos, que é a nova moda, né, das empresas não adquirir ativos, ou não é ativos, imobilizar em prédios e alugam. Então, Gravataí está se tornando uma referência. E a Log Logística é uma mineira, uma das maiores do Brasil, tem em 22 estados pavilhões para que a distribuição dos produtos que são produzidos aqui ou em outros estados, né, tenha um local central para promover a distribuição. Que é o que a Mercado Livre queria fazer aqui em Gravataí. Vou dar uma pitadinha, porque eu não posso perder. A Log veio para Gravataí porque ela teve negociações apenas com o município de incentivos, que nós demos todos os incentivos, aceleramos, sim, o processo de concessão do Alvará, e ela está aqui. A Mercado Livre só não está aqui porque era outro centro de distribuição para o Brasil, e principalmente aqui para a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, que era o foco, que foi para Santa Catarina. Ela, na parte da negociação com o governo do Estado, bateu na trave, porque aqui ela já tinha os prédios locados, ali onde é a GLP, e já tinha contratado funcionários. Então, o município tinha cumprido a sua parte. Mas o mais importante é dizer que estamos gerando mais emprego, estamos trazendo desenvolvimento econômico, riqueza e emprego para o nosso povo. E essa é uma notícia muito importante, é a semana de aniversário do município. Nós completamos 140 anos, aliás, na próxima sexta-feira. Então, vocês viram que eu falo muito sobre gestão do setor privado. Bom, a estrutura pública é importante? Eu acho importante. Nós pegamos com 56% de endividamento e terminamos o ano de 2019 com 16%. Porque nós pagamos os 350 milhões. Por isso que baixou de 56 para 16. Nós temos uma folha de pagamento que todo candidato tem medo de falar, porque ele só diz que vai valorizar o servidor público. Ninguém valorizou mais o servidor público em Gravataí do que o meu governo. E prova por A mais B e chama qualquer um. Deu reposição dos 8 anos? Não, não dei. Só 4. Não tinha no caixa para pagar? Como é que eu ia dar? Como é que dá aumento se não tem para pagar? Como é que se pune a população se ela está sem receber nada e aquele que, em tese, tem uma vida jamais estabilizada tem que estar evoluindo sempre? Não é assim. Os servidores sabem que eu penso assim. Eles reclamam, o senhor só nos judiou. Não judiei, não. Quem judiou do servidor de Gravataí é quem gerou uma dívida atuarial do Instituto de Previdência Municipal de 1 bilhão e 200 milhões. Que nós estamos pagando. Sabe quanto é por ano? Esse ano se prorrogou, né? O governo federal propôs, e aí o Congresso estabeleceu que nós podíamos prorrogar essa dívida, passar para frente um pouquinho, mas eu paguei 7 anos a fio. Os outros governos nunca pagaram a alíquota suplementar dos erros que cometeram. Eu paguei dos erros deles. É 50 milhões no ano que vem, que poderia ser para estradas, poderia ser para a saúde, poderia ser para a educação. Então, quem gerou esse 1 bilhão e 200 milhões de dívida é que deveria ser responsabilizado. E, aliás, estão aí vestidos de boa gente. Querem voltar para, de certo, retroceder e pegar a máquina e destruir. Então, numa linguagem mais simples, o Vilmar já sabe isso. Os 50 milhões esses da dívida do IPAG, do Instituto de Previdência de Gravataí, que é a alíquota suplementar, que não existia, que eu fui obrigado a implantar pelo Ministério da Previdência, senão eu perderia as negativas, para poder trabalhar, esse dinheiro poderia ter ido para a reposição. Se não fosse a incompetência dos que nos antecederam. Aumentando futuro mais dívida. Não, e ele foi para a aposentadoria. Ou seja, o servidor
que fizer qualquer ilação a respeito do meu governo, ele não tem noção do que está dizendo. Os 50 milhões que foi para o Instituto de Previdência é para garantir a tua aposentadoria. Senão, tu não ia receber quando fosse se aposentar. Então, cobre desse que te tirou a reposição, porque eu tive que garantir a tua aposentadoria. Então, quem quiser debater com fatos, números exatos, né, com a capacidade de argumentação de quem conhece o assunto, não de quem tergiversa, né? Dizer que é fácil, dizer que Gravataí é rico. Agora descobriram que a 118 afoga no final da tarde. Fazem vídeos lá, descobriram que ali tem uma tranqueira. Mas faz 10 anos que tem essa tranqueira, agora piorou. Né? Então tem muita coisa que é no afogadilho, na ânsia de servir de forma leviana, mentindo ou dizendo propostas que são inexequíveis. O município tem a receita e a despesa. E geralmente, de um ano para o outro, como agora foi a LDO para a Câmara e vai o orçamento, já vai estar pronto para o ano que vem. Não tem margem. Não existe o ano que vem, o prefeito senta e começa a mexer ali só com a autorização da Câmara. Mas não é só a autorização. Já tem o custeio todo elaborado, as dívidas todas estabelecidas, e, infelizmente, no Brasil, para todos os municípios, ninguém consegue ultrapassar a média de 3% a 7% de investimento. Investimento é coisa nova, é uma obra nova, é um serviço novo. A rotina, o custeio, tudo isso, todo esse tempo, não, vou devolver para o Vilmar. Mas a rotina e o custeio tem que ser pago. A folha hoje é 41% da nossa receita. Tá? Os outros 59% são basicamente a manutenção e os custeios da prefeitura. Tá? Nós conseguimos superar o investimento que adquirimos a capacidade de buscar financiamento. E o nosso financiamento, Vilmar, o nosso financiamento de 100 milhões, que tem 80 deles em infraestrutura, só vai somar para a nossa dívida 4%, ou seja, de 16 nós vamos para 20. Eu trouxe de 56 para 20. Eu não endividei o município. Se quiserem discutir o aspecto nominal, ou todo ele reajustado de acordo com a inflação, também estou prontinho para discutir. Tá? Nosso orçamento, Vilmar, de 2002 a 2012, quando a GM começou a funcionar, nós tivemos um crescimento de 17% ao ano. Com uma inflação de 6%, nós tínhamos um crescimento real de 11%. Desde a GM. Quando anunciaram a GM, nosso orçamento era 37 milhões. Nos 14 anos do PT, que agora os que fizeram o estrago não estão mais no PT, a prefeita Rita, que foi caçada, que é petista autêntica, acabou, a montanha petista desceu sobre ela, né, dos petistas, e acabou ela pagando uma conta muito cara, que foi responsabilizada por um mau negócio, que a lei previa, no aspecto formal, não teve ali nenhum crime de desvio de recurso, não teve nenhuma improbidade, mas teve o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Não poderia confessar uma dívida que já tinha sido negociada com o Banrisul via a CE. Então, nesse quesito, o PT fez um estrago no município. O orçamento dobrou 14 vezes em 14 anos. Saiu de 37 para 500. Sabe quanto dobrou o orçamento nos meus 8 anos? Eu peguei com 500, entrego com 1 bilhão. Dobrou uma vezinha. Em 8 anos. Uma. Se isso não é saber gerir, com todo respeito, né? Não foi os que vieram antes. E nenhum dos que estavam antes tem condições e capacidade para gerir nada. E eu estou dizendo aqui, assumo a responsabilidade. Então, a gestão pública é uma coisa muito séria. Nós somos a 4ª economia do Estado, estamos entre os 100 maiores municípios do Brasil. Quem não tiver experiência, conhecimento, capacidade, qualificação pessoal, não vai tocar. E aqui, para encerrar minha participação, no primeiro mandato, que para mim foi o melhor, os últimos 4 anos foram os melhores, de resultado. Colhendo. Mas os primeiros 4 foram os verdadeiros anos de gestão, de arrumar a casa,
nós tínhamos aqui, Vilmar, 5 secretários de Estado trabalhando. José Parodi, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul do Planejamento. Pedro Bicho Neto, secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul, presidente do Transurb e presidente da Metroplan. O Marcelo Soares foi meu secretário de Habitação e Saneamento. O Zapalon foi secretário adjunto comigo e depois presidente da Corsan. Aquele menino que morreu na nossa fazenda também tinha sido secretário de Estado. Enfim, o nosso time era qualificado e preparado. Nós tínhamos capacidade e conhecimento sobre economia, sobre gestão, sobre orçamento, sobre metas, sobre direito público e tantas outras coisas. Não deixe, tá, essa locomotiva ou esse transatlântico em quem nunca dirigiu nada. Cai o avião, o transatlântico bate num iceberg, né? Sim. E não dá para brincar. Nós estamos estabilizados, tá? Segurar com a rédea bem curtinha. Se tem uma coisa que o poder público adora fazer, é autorizar a despesa, sem se preocupar se tem para pagar. E aí empurra para frente. Que é a cultura do Brasil, é a cultura em 90% dos municípios brasileiros, porque é a cultura política. Tu entra para te eleger, não para fazer gestão. Tu não trabalha para a geração, tu trabalha para a próxima eleição. E eu falo isso com tranquilidade. Eu perdi a eleição. Porque fiz um governo austero, um governo que cortou privilégios, que diminuiu as despesas, que priorizou, sim, a área social. Para encerrar, que eu acho uma coisa muito importante. Servidores e a área da educação. Tá? Quando eu entrei, não tinha uniforme escolar que eu implantei e distribuo para todos os alunos da rede. Não tinha material escolar que nós distribuímos para todos os alunos da rede. Não tinha vigias, em 45 das escolas municipais tem. O cercamento era tela, nós botamos gradil. Não existia o vídeo monitoramento, nós botamos. Não existia o Educar Web, que é um sistema que ajuda o professor a se comunicar com a secretaria sem precisar de papel pelo sistema. A merenda escolar nós melhoramos significativamente. Implantamos, que aqui é a grande discussão que deveria ter nesse município, implantamos um modelo pedagógico Aprende Brasil, que um candidato não sabe nem o que é. Ele fala no positivo. O positivo é o nome da empresa e da gráfica que produzia o livro. Ele nem se informaram, se informou. E a promessa dele é acabar com o positivo. Não tem como acabar com o positivo. Tu pode acabar com o modelo pedagógico Aprende Brasil, que elevou o nosso IDEB, que é o Índice de Aproveitamento Básico, de 4,9 para 5,7. Ou seja, o aluno recebe um livro em casa, este livro unifica o currículo, né? Ele estabelece um cronograma de períodos para cada conteúdo, ajuda o professor e ajuda o pai em casa a acompanhar o desenvolvimento do aprendizado. E se o aluno trocar de sala de aula ou de escola, ele consegue acompanhar, porque unificou o currículo. Unificar é estabelecer um padrão, um cronograma. Na semana tal, tu vai aprender a soma, na outra a subtração, quer dizer, o professor tem um livro, o pai tem um livro, ele vai fazer o exercício. Isso é unificar, esse é o modelo pedagógico. Tá? E aí o candidato disse que ele quer implantar, valorizar os professores no modelo autônomo, que o professor escolha o modelo pedagógico e que aí ele regionaliza o aspecto pedagógico. Isso é piada, tem que ser preso. Vai me dizer que aqui na Coab 1 mais 1 vai ser 3. Ou vai me dizer que lá no Parque dos Anjos quem descobriu o Brasil foi o padre Anchieta. Só um pouquinho. É uma piada. Os dois candidatos que representam o PT, sim, no passado, fugiram, porque o navio afundou. A promessa número 1 é acabar com o modelo pedagógico Aprende Brasil. Ou seja, tirar o livro das crianças, tá? E o professor fazer como era antes de nós chegarmos, com a sua autonomia, que nós respeitamos, mas que não beneficia o aluno.
O sujeito principal do processo educacional é o aluno. O professor é indispensável, mas a estrutura só existe porque é as crianças e os adolescentes que nós temos que educá-los no sentido de conhecimento, transmitir conhecimento. Então, é uma piada o que estão dizendo aqui em Gravataí, porque vão tirar o livro, tá? Se tu dividir 6 milhões por ano por 30 mil alunos, divide aí para mim, deve dar aí 200, 300 reais por aluno por ano. Então, é uma falácia, uma mentira e um crime contra as nossas crianças e adolescentes, contra os nossos alunos. Sair de 4,9 e ir para 5,7, que é a média nacional do mar. Sabe quanto é que é Porto Alegre? O índice de aproveitamento, o IDEB, 4,9. Nós estamos 5,7. Ah, bom, mas tem outros lugares que tem... Não me interessa os outros lugares que tem que não funcionou. Nós fizemos isso de forma democrática, senhores candidatos. Nós consultamos os 64 diretoras e colégios. 57 escolheram, não foi o prefeito. Nós demos 3 opções. O GEPA, o Alfa e Beta e o Aprende Brasil. É Aprende Brasil, candidato, não é positivo. Valeu um pouquinho mais, te prepara. Né? Tua sorte que não tem psicotécnico para ser prefeito. Ah? Valeu um pouquinho mais, te prepara melhor. Tá? Então, olha, são 3 modelos, 57 escolas escolheram. Então, não foi empurrado, imposto. A galera do PT, do sindicato, ele quer que tire o modelo, porque esses recursos podem ir para salário. Essa é a verdade, candidato. Tá? Porque é do Fundeb. Então, os recursos podem ser investidos para o aluno ou para a estrutura. Eu escolhi o aluno. Seja claro, seja correto e decente, e diga que o aluno é para ti periférico. Tu vai proteger o PT, ou a esquerda, ou a estrutura, e tirar a qualidade de ensino dos alunos. Apresenta uma outra proposta, traz uma outra novidade, diz que pode melhorar. Agora, não, eu vou tirar. O positivo tu não tem como tirar, candidato. Nem a candidata também. Não existe um modelo pedagógico positivo. É Aprende Brasil. Ele distribui livros didáticos para os alunos serem acompanhados pelo professor e pela família para melhorar a sua qualidade de ensino. Tanto é que nós temos o maior IDEB da história do município de Gravataí. E educação é coisa séria, candidatos. Essa esquerda disfarçada de boa gente que está aqui em Gravataí querendo se apresentar como solução àqueles que destruíram Gravataí. E aí vai lá no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem candidato a prefeito e nem vai se meter nessa eleição. Mas os bolsonaristas sabem que quem teve o pé na esquerda e continua com a alma na esquerda, ninguém de direita pode conceder uma oportunidade para esse tipo de comportamento que afundou o Brasil e afundou Gravataí. Desculpa se eu me alonguei, mas tem muito mais coisas se quiserem debater. Técnicas ideológicas aí, que é a esquerda e a direita. Tá? Então, Data Vênia, meu grande abraço a eles, porque como pessoas eu adoro eles. E vou encerrar aqui com uma coisa que todos os bolsonaristas conhecem, que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém. Deus seja louvado e obrigado, pessoal.